Renascimento, renascença ou renascentismo são os termos usados para identificar o período da história da Europa aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI. As transformações nesse período foram bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política e religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma evolução em relação às estruturas medievais. O termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. Entre o final da Idade Média e o início dos tempos modernos, a lenta desestruturação do feudalismo, assim como a conquista da América, trouxeram mudanças para o modo de pensar e viver de muitas pessoas de diversas cidades e regiões europeias. Nas artes, nas ciências e na filosofia, destacavam-se novas ideias e valores. Em vez de exaltar excessivamente a fé religiosa, os intelectuais desejavam explicações mais racionais. Em vez da ênfase no mundo de Deus, desenvolveram o antropocentrismo, valorizando a obra humana. O ser humano se redescobre como criatura e como criador do mundo que vive. Isso levou ao racionalismo e ao humanismo. A princípio, o termo humanista referia-se aos intelectuais que, mesmo antes do século XV, preocuparam-se em reformular o ensino universitário tradicional, propondo novos programas de estudos de humanidades que abrangeriam filosofia, história, poesia, matemática, entre outros. Em pouco tempo, a expressão humanista ganhou um sentido mais amplo, sendo aplicada aos escritores, pintores, arquitetos, professores, estudantes, clérigos e cientistas que criticavam as concepções sobre a sociedade e a natureza, que eram desenvolvidas em grande parte pelos teólogos católicos medievais. Os valores humanistas estimulavam a curiosidade intelectual, o espírito de iniciativa, o desejo de aventuras e de exploração do mundo. O movimento cultural que marcou essa transformação da mentalidade europeia foi chamado Renascimento ou Renascença, o nome que tem origem na vontade de muitos intelectuais e artistas de recuperar ou retomar a cultura greco-romana no início da época moderna. Os expoentes do Renascimento consideravam-se herdeiros das concepções clássicas, das quais queriam fazer renascer algumas formas e conteúdos. Apesar da admiração pelo passado clássico greco-romano, o Renascimento não era um simples retorno à antiguidade. Afinal, nenhuma cultura renasce fora de seu tempo, e quase todos os grandes renascentistas estavam profundamente marcados pelo cristianismo, ainda que desejassem transformá-lo. Uma série de condições favoreceram o início do Renascimento em algumas cidades italianas, como Florença, no século XV, e posteriormente em Roma e Veneza, no século XVI. Havia na região muitos elementos preservados da antiguidade, como monumentos arquitetônicos e esculturas do antigo Império Romano. Além disso, após a queda de Constantinopla em 1453, muitos intelectuais bizantinos fugiram para as cidades italianas, levando consigo textos da cultura clássica preservados em Bizâncio. O Renascimento expandiu-se por várias regiões da Europa. Entre os principais representantes do Renascimento destacam-se, na Itália, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo e Tiziano. Na França, François Rabelais e Michel de Montaigne. Na Inglaterra, Thomas More e William Shakespeare. Em Portugal, Luís Vaz de Camões. Na Holanda, os irmãos Hubert e Jan van Eyck e Erasmo de Roterdã. Na Alemanha, Albrecht Dürer e Hans Holbein. Na Espanha, Miguel de Cervantes. Esses foram os principais representantes do Renascimento artístico. A nova mentalidade científica, com sua atitude crítica, levava os novos cientistas a observar os fenômenos naturais, fazer experimentos, propor novas hipóteses e reavaliar diversos conceitos. Uma das mais brilhantes teorias científicas dessa época é o chamado heliocentrismo, segundo a qual a Terra e os demais planetas se moviam em torno do Sol. Foi desenvolvida pelo sacerdote católico e astrônomo Nicolau Copérnico. Examinando posteriormente a teoria, Johann Kepler e Galileu Galilei passaram a defendê-la. O Renascimento foi um movimento cultural urbano que atingiu a elite das cidades prósperas. Caracterizou-se
não apenas pela mudança na qualidade da obra intelectual, mas também pelo aumento na quantidade da produção cultural. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais sobre o que foi o Renascimento. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.